A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Este é o Jornal da Central TV. Somos a Agência Paranaense de Notícias. Agora prestação de serviço, utilidade pública, informação, dicas, orientações, depoimentos, posicionamentos, comentários, cidadania e notícia verdade. Somos independentes. Por isso, valorizamos e promovemos a verdade. Em um minuto tem o comentário de Ogê Buque. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Pois é, então o pedágio não está sendo mais cobrado. Importante, porque o pedágio foi cobrado durante 25 anos, tarifas escorchantes, sempre a discussão foi não a falta de pedágio, as pessoas sempre concordaram com o pedágio. O que as pessoas não concordaram sempre foi com o Joãozinho do pedágio. Vocês lembram do Joãozinho do pedágio? Joãozinho do pedágio era o porta-voz das pedageiras. Ia dar entrevista, um relojão, um Patek Philippe, tal, aquela história, o pedágio altíssimo. Bom, acabou o pedágio. Um ano sem pedágio. É um erro isso. Por que é um erro? Porque tem culpa do governo federal, falta de planejamento, culpa do governo estadual também, falta de planejamento. Porque aí é o seguinte, essas praças de pedágio, elas não têm iluminação à noite. Eu viajei esse final de semana na estrada, meu amigo, complicado, hein? Chuva, neblina, caminho para Londrina, aí praça de pedágio fechada, não tem uma iluminação adequada. Dizem agora que a secretaria, finalmente, a Secretaria CEIU, né, de Infraestrutura, conseguiu dotar alguns trechos pedagiados daquela estrutura de atendimento com carro-guincho e, eventualmente, ambulâncias. Isso é muito bom. Agora, tem uma outra coisa que eu queria também levantar aqui. A gente concorda que o pedágio tem um valor elevadíssimo, sempre teve. Tá legal, acabou o pedágio. O óleo de cozinha custava 9 conto o 900 ml, agora está custando 9 conto e 90. Aumentou, mas nada baixa. Quer dizer, insumos que compõem as tais tarifas. Fala em tarifa, eu me lembro do transporte coletivo aqui, já me dá erisipela. Bom, o fato é o seguinte, tem muita gente fazendo gentileza com o chapéu alheio. Eu acho que o governo federal tem responsabilidade nisso, o governo estadual, e acho que eles deveriam oferecer imediatamente uma solução e fazer desde logo as novas licitações. Por falar em licitação, o amigo sabia que aquelas pedageiras Mandrake que cobraram durante 25 anos, que se autodeduraram, né? Fizeram aquela delação premiada e fizeram
aquele acordo e teoricamente pagaram o que deviam, etc., para o governo, você sabe que elas poderão participar do processo licitatório de novo. Olha, esse assunto pedágio, cada vez que a gente fala nele, ele nos causa uma certa inquietação. Porque mais de 25 anos de safardagem não vai dar, né, minha gente? É isso. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Petrobras informou que alcançou 91% de fator de utilização total do parque de refino na última semana de março de 2022. A média do fator de utilização, considerando todo mês, foi de 89%. Segundo a companhia, em 2021, o nível médio de utilização das refinarias da Petrobras foi de 83%, maior índice dos últimos 5 anos. O fator de utilização total do refino considera o volume de carga de petróleo efetivamente processado e a carga de referência das refinarias, ou seja, a capacidade máxima de operar, respeitando os limites de projetos de equipamentos, os requisitos de segurança, de meio ambiente e de qualidade dos derivados de petróleo, além da racionalidade econômica das decisões e produção, com foco em geração de valor, informou a empresa. A Ciasa Paraná vai participar da 39ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados, o Mercosuper. O evento teve início nesta terça-feira e vai até quinta-feira. Isso na Expotrade Convention Center, lá na região metropolitana, na cidade de Pinhais. E entre as novidades deste ano está a incorporação do Espaço Paraná Cooperativo, o Espaço Ceasa e também o Espaço Orgânico. Segundo o presidente da Associação Paranaense de Supermercados, Carlos Bial, o objetivo é também mostrar a importância destes setores e também aproximá-los do segmento varejista do Estado. Tanto o nosso setor supermercadista quanto esses segmentos representam a força da economia paranaense. A APAS os enxerga como verdadeiros parceiros nessa missão de entregar os melhores produtos e serviços aos consumidores. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou com previsão de duração de 2 meses, portanto até o dia 3 de junho, com a distribuição de 80 milhões de doses da vacina contra influenza. O Ministério da Saúde espera imunizar 76,5 milhões de pessoas dos grupos considerados prioritários. Segundo a pasta, o dia D de mobilização nacional está previsto para o dia 30 de abril e a campanha será dividida em 2 etapas. A primeira, entre 4/4 e 2/5, e a segunda, entre 3/5 e 3/6. No período inicial, serão vacinados os idosos com 60 anos de idade ou mais e trabalhadores também de saúde. Já a segunda etapa inclui os seguintes grupos: crianças de 6 meses e maiores de 5 anos, gestantes e também
pessoas em estado interessante, povos indígenas, professores, pessoas com deficiência permanente, força de segurança e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e também rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Após registrar uma perda de 17,4% de dezembro a janeiro deste ano, o setor automobilístico, que corresponde aos veículos automotores, reboques e também carrocerias, apresentou um saldo positivo de 3,2%. Os dados estão na pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi divulgada. De acordo com o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, apesar de ser um passo positivo para a indústria, este livre e leve crescimento não significa uma recuperação total do setor. O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, já emitiu 3.434 carteiras do autista. A iniciativa é destacada pela entidade, que teve seu início no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que foi celebrado no último sábado. Todos os paranaenses com transtorno de aspecto autista podem solicitar gratuitamente pela internet a carteira de identificação da pessoa com transtorno do aspecto autista. O diferencial do documento é que ele é conectado com o seu RG, que o pertence, e estão integrados os dados com o Instituto de Identificação e possibilitando, assim, a assinatura digital do requerente pelo sistema. A carteira do autista contribui para ações interdisciplinares com as demais secretarias do Estado do Paraná. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Aqui quem fala é o professor Dr. Alexandre Fernandes Santos, professor da Escola Técnica Profissional e da Faculdade Profissional. E eu vou falar algo muito importante para você na nossa coluna de Tecnologia e Sustentabilidade. Muitas vezes aqui no Brasil é falado bastante sobre projetos bem executados. É importante. Há outras sobre obras bem executadas. Mas no decorrer do caminho entre obra, projeto e manutenção, existe uma outra questão que é o seu dinheiro. A pessoa está investindo para fazer um projeto, uma obra, e para ele saber que ficou bom, existe uma etapa muito importante que chama de comissionamento, que significa os testes, ajustes e o balanceamento. Por exemplo, será que esse fluido refrigerante é de boa qualidade? Então precisa do analisador de fluido refrigerante. Será que a temperatura de insuflamento do ar é a temperatura correta? Por isso, hoje em dia, existem câmeras como essa, que são câmeras que tiram fotos térmicas. Com essas fotos térmicas, que vocês vão ver agora aqui no vídeo, você consegue analisar a qualidade da entrega do serviço que estão te fazendo. Então, por isso, a importância da parte do comissionamento. Especificamente, nós aqui da Escola Técnica Profissional e Faculdade Profissional, temos um setor específico de comissionamento de obra, para poder ter certeza que as obras são entregues de acordo com o que foi contratado. É uma coisa que falta muito
no Brasil é a parte de comissionamento de obra, seja na parte civil, seja na parte elétrica, ou até mesmo seja na parte mecânica, na área de refrigeração e ar-condicionado. Então, o comissionamento de obra é algo muito importante, que nós temos treinamento aqui na nossa faculdade profissional, com balômetros aferidos, mensuração de vazão, seja de ar, seja de água, seja de temperatura, seja de velocidade do ar. Então, é mais um conhecimento que nós, da Coluna Tecnologia e Sustentabilidade, levamos do nosso coração para você na sua casa. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou o projeto de lei dos deputados Luiz Cláudio Romanelli e Hussein Bacri, que prevê a continuidade dos concursos públicos estaduais suspensos em razão da pandemia. O serviço público precisa manter o atendimento adequado aos paranaenses. É uma exceção. Para ser retomado, o concurso tem que ter a edição de um ato específico motivado. Não é para qualquer concurso e por qualquer razão, disse o deputado Romanelli. Primeiro trabalhamos para que as pessoas que fizeram o concurso pudessem ser contratadas, até porque quem foi aprovado foi pelo mérito, pela sua competência, afirma Romanelli. A descarga de fertilizantes ficará ainda mais ágil e atrativa para quem opera no Porto de Paranaguá. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou as obras de implantação de novas esteiras transportadoras nos berços 211, 209 e 208, com investimentos de 800 milhões da iniciativa privada das empresas Rocha e Fertipar. A solenidade foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba. As novas estruturas de correias serão instaladas no cais comercial, que é público. Nós temos que transformar o Paraná na central logística da América do Sul, porque uma das preocupações das grandes empresas do mundo é a logística, que custa muito no dia a dia. E esses investimentos da iniciativa privada que estamos fechando são fruto desse planejamento para ampliar o porto mais eficiente do Brasil, declarou o governador. O Brasil fechou o mês de fevereiro de 2022 com a criação de 328.507 empregos formais. Segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, novo CAGED, apresentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo de fevereiro foi resultado de 2,13 milhões de contratações e 1,685 milhões de desligamentos. Segundo a pasta, foi o melhor resultado para o mês da série, iniciada em 2010, perdendo apenas para 2021, quando o saldo foi de 397.915 postos. De acordo com o secretário executivo do Ministério, Bruno Dalcomo, esta foi a primeira vez que o total mensal de admissões superou 2 milhões de vagas, considerando a série com declarações feitas dentro do prazo. O secretário, entretanto, destacou que o resultado não pode ser considerado estrutural e que a tendência é de redução nas contratações. O projeto Rio Vivo, do governo do estado, atingiu a marca de 1,76 milhões de peixes nativos soltos nas bacias hidrográficas do Paraná. O número foi alcançado com a soltura de 230 mil unidades nos rios Piquiri e Ivaí. A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, responsável pelo projeto, adquiriu 2,6 milhões de peixes nativos, e além da quantidade que já repovoa rios do estado. Outros 840 mil serão incorporados à fauna aquática do estado até o fim deste ano. A ação é possibilitada pela Resolução CEDEST, número 10/2021, que normatiza o repovoamento com peixes nativos das bacias dos rios Paraná, Paranapanema, Ivaí e Iguaçu. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A janela partidária fechou no dia 1º de abril, mas no dia seguinte,
os partidos ainda estavam filiando candidatos. No Paraná, 13 dos 30 deputados federais eleitos em 2018 trocaram de sigla. A lista completa dos deputados federais que mudaram de endereço é a seguinte: Aliel Machado mudou do PSB para o PV, Aline Slotzes, do União para o PROS, Cristiane Yared, do PL para o Progressista, Diego Garcia, do Podemos para o Republicanos, Felipe Barros, do União Brasil para o PL, Leandre, do PV para o PSD, Luísa Canziani, do PTB para o PSD, Luiz Goulart, do Republicanos para o Solidariedade, Luiz Nishimori, do PL para o PSD, Ney Leprevot, do PSD para a União Brasil, Paulo Martins, do PSC para o PL, Pedro Lupion, do DEM para o Progressista, Vermelho, do PSD para o PL. Nota mais que importante: um paciente é curado da doença falciforme com tratamento genético pioneiro. Foi um tratamento pioneiro que fez modificações no sangue. O grande responsável pela cura da doença falciforme, o Jimmy Ollinger, convivia desde a sua infância. O homem de 36 anos foi um dos primeiros pacientes a entrar para o programa de teste da nova terapia. Ao todo, foram escolhidos 7 pessoas com diferentes graus da doença, isso nos Estados Unidos. Segundo Jimmy, o tratamento mudou a vida dele completamente. É como nascer de novo, disse, quando eu olho para trás e como estou, pude ver e acreditar essa transformação extraordinária. A doença é causada por uma mutação genética e também hereditária que pode atingir uma família inteira. Essa mutação leva o corpo a produzir hemoglobina de maneira anormal. Vale lembrar que a hemoglobina, a proteína que fica dentro dos glóbulos vermelhos, é transportada através do oxigênio para todo o corpo. A doença falciforme acontece quando a hemoglobina mutante atinge a hemácias, e essas são normalmente redondas e macias, mas se tornam rígidas e assumem formas e características de foice, daí o nome falciforme. Como há deficiência na circulação do sangue por todo o corpo, o paciente diagnosticado com a doença falciforme geralmente sente muitas dores. Essa conquista é extraordinária e, logicamente, a ciência deve estar sempre agindo de maneira a buscar condições para melhorar a vida das pessoas. Esther é o nome do robô desenvolvido pelo Departamento de Física da Universidade de São Paulo. A função dele é sanitizar usuários de espaços com grande circulação de pessoas. É uma espécie de caixa de despoluição que funciona pelo chamado de voz. A pessoa entra no equipamento e abre os braços para passar pelo processo de descontaminação. Todo o processo de limpeza dura pelo menos 20 segundos. Esther funciona por inteligência artificial, usa sanitização a seco com lâmpadas ultravioleta, o que impacta nada ao meio ambiente. A máquina elimina qualquer rastro de vírus, fungos e também bactérias em roupas, calçados e solas de sapato. Assim, os micro-organismos ficam inativos e não conseguem se propagar. Em 20 segundos, consegue sanitizar até 99%
todos os vírus e bactérias, inclusive o coronavírus e todas as suas variantes. Ela é muito importante para ser usada em ambientes como cinema, hotéis, hospitais, aeroportos, sala de convenções, e é fundamental porque seria inócuo sanitizar um ambiente e não sanitizar os usuários. É uma atitude de responsabilidade civilizada do empresário com seus colaboradores e seus clientes e todos os visitantes de seus ambientes e seus espaços, quer empresariais, ou lojas, ou qualquer outra atividade. A explicação é do inventor Roberto Dota. O robô tem a mesma tecnologia usada para monitorar o comportamento de satélites em órbita. Fizeram parte do projeto pesquisadores com passagem pelo Programa Espacial Brasileiro. A equipe garante que o robô é capaz de eliminar 99,9% de micro-organismos, como também o coronavírus. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, a alegria do povo, o futebol, com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, aquele abraço, um abraço, Zé Domingos. Um abraço a você, Biro, um abraço a todos. Hoje, terça-feira, dia de jogaço de bola. O Atlético jogando em Caracas, pela Libertadores, Zé. Exatamente. O Atlético Paranaense, que já fez excelentes campanhas na Libertadores, esteve muito perto em conseguir o título desta competição, só não conseguindo porque marcaram o jogo que era para ser em Curitiba para Porto Alegre, facilitaram a vida do São Paulo, mas o Atlético já esteve perto de conseguir a Libertadores da América, teve outras excelentes campanhas e acredita-se que para esta Libertadores, novamente o Atlético Paranaense vai fazer uma boa campanha. Começa jogando em Caracas contra o Caracas. Aparentemente, pela tradição, pela qualidade do futebol, o rubro-negro paranaense é favorito. Mesmo tendo as dificuldades da altitude, de jogar fora de casa, de ter a torcida adversária, mesmo assim, o Atlético Paranaense, pelos valores individuais que tem, pela qualidade do seu elenco, pelo trabalho da sua comissão técnica, tem amplas possibilidades de fazer o resultado vitorioso e abrir caminho para uma Libertadores de América de sucesso. O Atlético Paranaense contratou alguns reforços, está com um elenco muito bem montado, saiu o Santos, mas tem outros goleiros, o Anderson, o Bento, de alta capacidade, de alta qualidade. Tem jogadores que certamente vão ser destacados nesta Libertadores, tem jogadores jovens e jogadores experientes, é uma mescla muito boa do Clube Atlético Paranaense, e tem jogadores já canchados nesta competição. Então acredito com toda a sinceridade que o Atlético Paranaense comece muito bem esta Libertadores. Valeu, boa sorte pro Atlético, valeu, Zé. Até outra. Valeu, Johnny. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.